Você é uma pessoa corajosa ou você é uma pessoa medrosa? Você sabe o que é uma pessoa corajosa? A maioria das pessoas acha que uma pessoa corajosa é aquela que não tem medo, mas elas estão completamente enganadas ao pensar isso. Fica comigo até o final desse vídeo e esse assunto vai ficar extremamente claro para você. Solta a vinheta aí, João, por favor. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Desenvolva e Cultive a Sua Coragem. Então vamos lá. O que é uma pessoa corajosa? Corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que age apesar do medo. Ou seja, coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir mesmo com medo. Eu quero entrar profundamente com você nesse assunto porque eu sei que isso vai te ajudar. Mas para elucidar o que eu quero dizer, eu vou compartilhar uma pequena fábula com você. Havia um camundongo, ele era muito medroso, mas muito medroso. E aí então, ele encontrou um dia com Deus e Deus falou com ele o seguinte: criaturinha, por que você fica, eu te fiz com 4 pernas, por que você fica aí sempre dentro da tua toca, do teu buraquinho na parede? Ele disse: Senhor, é que eu tenho medo dos gatos. E Deus transformou ele num gato. E aí ele vivia escondido debaixo do sofá e Deus falou: criaturinha, vai andar, vai por aí, eu te dei o mundo, eu te dei 4 patas, por que você fica aí? Ele disse: Senhor, é que eu tenho medo dos cães. Aí Deus transformou ele num cão, ele vivia dentro da casinha: criaturinha, eu te dei 4 patas, vai passear, vai ver o mundo. Senhor, eu tenho medo do homem. Aí Deus transformou ele num homem, ele vivia intocado dentro de casa. Ele disse: meu filho, vá passear, eu te dei o mundo. Por que você fica aí? Senhor, eu tenho medo das feras. Aí transformou ele numa fera e ele ficava dentro da toca. Senhor, eu tenho medo dos caçadores. Deus falou: quer saber de uma coisa? Vou transformar você ao seu estado original. E ele voltou a ser camundongo. Ele falou: por que, Senhor? Deus falou para ele: porque não importa no que eu te transforme, a sua coragem e atitude serão sempre as de um camundongo. Você entendeu a moral dessa história? Você já viu gente assim? Gente que tem medo de tudo. Vamos entender o medo. O medo em si, ele é ruim? Não, ele não é ruim. Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos de idade. O medo que ela tem de atravessar a rua sozinha protege a vida dela, faz com que a vida dela seja protegida. Nós a ensinamos assim. Eu tenho uma outra filha de 11 anos. O medo que ela tem, por exemplo, de ir no supermercado, quando está cheio, dela ir a algum lugar e se afastar da gente, ou no shopping, é muito bom, porque a gente sabe o mundo do jeito que está hoje. Então esses são medos bons. Eu vou te dar outro exemplo. Eu, Ivan, eu tenho medo de altura. Por exemplo, eu jamais vou saltar de paraquedas. Jamais. Primeiro porque eu penso o seguinte: se Deus me quisesse no ar, Ele tinha me criado com asas, e eu não nasci com asas. Então o ar não é o meu lugar. Mas se alguém tem vontade de pular, que pule, que se divirta. Minha mãe diz: o que é de gosto é regalo da vida. Esse é um provérbio que eu sempre ouvi. Por exemplo, eu não vou escalar uma montanha, entendeu? Você nunca vai ouvir falar: Ivan Maia foi escalar o pico da neblina, o pico do raio que o parta, o pico do Everest, da zomba da Kizomba. Entendeu? Eu tenho mais o que fazer na minha vida, mas eu respeito. Tem gente que vai para lá e guarda dinheiro e vai, mas cada um é cada um, entende? E cada um com o seu cada um, e deixa o cada um dos outros quieto. É assim que tem que ser. Então eu sempre brinco com as pessoas que eu conheço. Eu digo: olha, eu não sei do que eu vou morrer, mas eu já sei do que eu não vou morrer. Afogado, por exemplo, ou caindo de uma altura. Só se alguém me empurrar de cima de um prédio, não é possível, porque caso contrário, não. Por quê? Porque esse medo protege a minha vida. Por exemplo, quando eu vou fazer passeio de escuna, eu gosto de ir a Paraty, no Rio de Janeiro, eu gosto de fazer passeio de escuna, todo ano eu vou. Aí a escuna para perto de umas ilhas e tal, e o povo mergulha em águas profundas. Eu não mergulho, tranquilo, porque eu não tenho vontade de ir. Por quê? Eu sei nadar, sei boiar, mas eu não gosto de águas profundas. E esse medo protege a minha vida. Por quê? Se Deus tivesse me criado com guelras, aí eu iria, por exemplo, eu não vou fazer um curso de mergulho, você entende? Não vou, eu não tenho vontade de ir lá para baixo do mar. Ivan, mas tem tanta coisa linda. Sim, mas tem vídeo também no Netflix, no History Channel, no Animal Planet, você entende? Isso não me faz mal. Então, quando um medo ele não faz mal a você, ele é bom. Ele não prejudica a sua vida. Agora, veja bem, você tem medo de falar em público. Isso prejudica você? Não, Ivan, eu sou tranquilo, eu sou na minha, tal. Beleza, continue com ele. Sim, Ivan, isso me prejudica porque eu quero falar na faculdade, fazer um trabalho, quero apresentar o meu trabalho, eu quero conversar numa roda de amigos e eu tenho medo de falar em público, tenho medo de me expor. Isso me faz mal, Ivan. Bom, então se faz mal, vamos trabalhar esse medo. Eu ajudo muitas pessoas assim, trabalhar os medos que elas têm. Medo de dirigir, medo de estacionar de baliza, medo de
de pegar a estrada com o carro. Eu já tratei e trato muitas pessoas assim. Agora veja bem, quando alguém fala assim para mim, nossa, fulano de tal é corajoso, né? Ele pulou de bungee jump de uma ponte de 350 metros de altura. Bom, perdoe, se você pensa diferente de mim, perdoe, mas eu fico pensando, meu Deus do céu, pular, o que é que eu ganharia pulando de bungee jump? Ou seja, vamos traduzir, vai, um elástico preso na sua perna que pode arrebentar e você se arrebentar também. Ele arrebenta e você se arrebenta. Aí, nossa, como fulano é corajoso. Eu falo, como é que você sabe que ele é corajoso? Não, mas ele pula. Mas às vezes ele não tem medo. Se você não tem medo de altura, você tem que ser corajoso? Não. Se você não tem medo de feras, você precisa ser corajoso? Não. Se você não tem medo de algo, você não precisa de coragem. Bota isso na sua cabeça, ó. Coragem, ela só existe porque você tem medo. Então, por exemplo, quando você tem medo de falar em público e aí você se inscreve num curso meu chamado O Poder Mais Desejado pelo Ser Humano e você faz o curso, enfrenta o medo e você começa a falar em público e pregar na igreja e tal, então aí você foi corajoso. Quando você tem medo de voar de avião e a sua profissão exige e você enfrenta o medo e depois de 3, 4 viagens usando uma técnica certa, você perde o medo, aí você foi corajoso. Tá entendendo o que eu quero dizer? Coragem só existe porque existe o medo. É você agir mesmo com medo. Mas se o medo não te faz mal, não se preocupe com isso. Ai, mas vamos me chamar de camundongo. E tem uma palavrinha que você pode usar sempre, que ela tem que estar sempre aqui na mente. Você não tem coragem de tal coisa. Você pensa assim, dane-se. Dane-se o que você pensa sobre mim. Dane-se o avião. Dane-se o paraquedas. Dane-se a FAB. Dane-se o mundo. Se eu estou feliz, dane-se todo mundo. O que importa é o que os outros pensam de você? O que importa é o que os outros falam de você? O que importa é o que Deus pensa de você. E Ele pensa coisas maravilhosas a seu respeito. Você é um filho ou filha amada. Eu sei que alguém vai dizer assim, principalmente os religiosos de plantão, eles estão sempre aí. Não, você só é filho de Deus se você aceitou a Jesus como seu salvador. São um bando de ignorantes. Eles leem e não sabem o que leram. Ouvem um galo cantar e não sabem aonde. Você é filho de Deus, sim. Você é filha de Deus, sim. Você foi criado com amor. Você foi concebido com amor. E você é filho e filha. Não importa o que esses ignorantes dizem. Eles não conseguem lidar com a própria ignorância deles. Ouvem pastores em pele de ovelhas e padres que não sabem de onde veio e para onde vão. Esqueça isso, esqueça. Mergulhe você mesmo no conhecimento de Deus se você acredita na existência dele. Você foi amado e é amado, é protegido e muito bem cuidado. Deus pensa muito bem de você. O que você pensa de você? Você pensa bem de você? Se você pensa bem de você e se ele pensa bem de você, dane-se o que os outros pensam. Se você tem medo de algo e aquilo não faz mal, continue e diga, sim, tenho medo e pronto. E encerre o assunto e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se você morrer hoje, só você morre com você. Quem que paga as suas contas? Você. Quem que resolve os seus problemas? Você. Então os outros, todos, juntos ou separados, com força ou com suavidade, todo dia ou 3 vezes por semana, danem-se, todos. Eles podem escolher a maneira que vão se danar. É isso, a gente não fala, mas a gente pensa, né? A gente não fala pela educação, mas é gostoso a gente pensar, dane-se, né? Então o pessoal escreve para mim. Eu acho que o senhor deveria mudar o seu jeito de falar, o senhor é muito agressivo. Eu penso, dane-se, o vídeo é meu, o canal é meu, a câmera é minha, sou eu que pago a edição, o João trabalha comigo. Eu falo, João, o que você acha? O João fala, dane-se. Então pronto, isso é importante. E o mundo, dane-se. Essa é a melhor palavra que a gente tem para usar. Está aqui o meu conselho para você. Eu sou Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa o teu gostei para mim. Se não gostou, não tem problema, deixa o teu não gostei, a amizade é a mesma, nós vamos continuar por aqui. Deixa o teu comentário para mim. Você tem medo de alguma coisa? Você tinha e já enfrentou? O que você pensa sobre o medo? Você acha que eu sou um louco varrido? Você acha que eu sou um louco que ninguém varreu ainda? Você concorda comigo? Põe aí nos comentários. Eu amo ler os comentários e gasto horas todo dia fazendo. Dedico horas todos os dias fazendo isso. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz junto com as pessoas que te amam e são amadas por você. Te vejo no próximo vídeo.